Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu tô sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão do Enem 2020 que fala o seguinte: nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante v0 sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Então temos aqui uma questão de cinemática e é uma questão que eu acho particularmente tranquila, porque ela demanda, eu acho que dentro do contexto do Enem, basicamente que você tenha meio que decorado qual é o movimento que acontece nessa situação. Então, como é uma questão de decoreba, vamos dizer assim, ela é simples. Se você lembrou, pô, marcou na hora, acabou a questão, já resolveu, vamos para a próxima. Mas, como eu estou aqui para explicar, eu vou explicar para vocês como que você consegue chegar nessa conclusão da trajetória parabólica. Nem que seja, por exemplo, empurrando a borracha para fora da mesa na hora da prova e vendo que ela faz uma parábola até o chão. Tá tudo valendo. Vamos lá. Então, como é que você pode pensar nessa questão? Pensa no seguinte: o que é que está acontecendo aqui? Você jogou uma bolinha pequenininha com velocidade v0, então ela vem caminhando aqui para a direita. Esse primeiro estágio, onde ela só se move na horizontal, acontece em um movimento uniforme, ou seja, é um movimento com velocidade constante v0, como fala aqui. E essa velocidade constante é sempre na horizontal, nesse primeiro pedaço. Aí quando ela chega aqui na bordinha da mesa, quando ela perde o contato com a mesa, passa a acontecer um outro movimento ao mesmo tempo. Quando ela perde o contato com a mesa, acontece um movimento vertical, vou colocar assim, olha, como uma setinha para indicar que esse movimento acontece, e um movimento horizontal ao mesmo tempo. Esse movimento horizontal é o mesmo que já estava acontecendo, é um movimento uniforme com velocidade constante v0. Então vou dizer assim, a posição x da bolinha, em função do intervalo de tempo ΔT, é igual à posição inicial mais a velocidade v0 horizontal vezes ΔT, aquela função horária que vocês já conhecem. E aí quando ela chega na borda e começa a cair, tem uma novidade. Aparece também um movimento uniformemente variado na vertical. Por que esse movimento é uniformemente variado? Porque aqui na vertical você tem a ação da força da gravidade. Ou seja, você vai ter aqui a força-peso. Vou desenhar a bolinha e aí tem a força-peso atuando nessa bolinha, mas não tem mais a mesa para segurar a bolinha. Então a força-peso atua sozinha, sem a normal para compensar, e a bolinha de fato começa a cair. E a aceleração que resulta da força-peso é a aceleração da gravidade. Se você tem dúvida, vê só, olha só. Força resultante, que é o peso, é a massa da bolinha vezes a aceleração da bolinha. Força-peso é a massa da bolinha vezes a aceleração da gravidade. Isso é igual a m vezes a. No caso, por conta do meu referencial, o g é positivo mesmo. Eu desenhei o meu eixo y apontando para baixo, então tudo que aponta para baixo é positivo. Se você desenha o seu eixo y apontando para cima, para você, o sinal vai ser negativo. É só uma questão de referencial. Cortou as massas, a aceleração da bolinha sob a ação da força-peso é de fato igual a g. E essa aceleração está na direção vertical. Então é como eu falei, na vertical acontece um movimento uniformemente variado, e aí a posição da bolinha tem essa cara daqui, olha, a função horária y de ΔT é igual a y0, que seria a altura inicial, ou a posição vertical inicial, mais a velocidade vertical inicial, que é 0, porque a bolinha só se movia para a direita, ninguém arremessou ela para baixo. Então, a velocidade inicial vertical é 0, e a gente vai para o último termo, que é mais a aceleração, que no caso é igual a g, vezes intervalo de tempo ao quadrado sobre 2. Então, depois que a bolinha perde o contato, essas duas coisas aqui acontecem ao mesmo tempo. Só que repara num detalhe, a posição horizontal, que é o x, ela depende do ΔT sozinho. A posição vertical depende do ΔT ao quadrado. Ou seja, você pode pensar assim, a posição horizontal ela está indo com ΔT. A posição vertical ela vai com ΔT ao quadrado. Então, se eu quiser relacionar as duas posições simultaneamente, você vai concluir o seguinte, que a posição vertical y vai com x ao quadrado. E aí, quando você coloca isso num plano cartesiano, vamos pensar assim, você vai ter uma parábola. Por quê? Se aqui é y e aqui é x, e você tem o y sendo uma função
quadrática de x, vai aparecer uma parábola naturalmente. Pode ser, por exemplo, assim, igual a da figura. Portanto, a resposta dessa questão é a letra D. O movimento, como vocês já sabiam desde o começo, provavelmente, é de fato parabólico, não tem muito mistério aí. Talvez o mistério esteja um pouco em como você poderia pensar para decidir que isso acontece sem jogar a borracha no chão, que também é uma coisa válida para fazer se por acaso você tiver essa possibilidade no dia da prova. Enfim, é assim que você chega nessa conclusão. Dá para você ser mais rigoroso, ou seja, você poderia resolver essa equação aqui para ΔT, substituir aqui e iria obter exatamente a equação de segundo grau que dá para você o formato da parábola, mas eu não acho necessário nessa questão. Aqui basta você perceber mesmo que o y vai com o x quadrado, e aí já era. Se o y é uma função quadrática de x, o gráfico vai ser uma parábola, não tem outra. E aí, fica aqui o gabarito para vocês, letra D. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e entra no nosso grupo do WhatsApp, se você quiser também, que lá tem vários estudantes que, assim como você, também estão estudando física para o vestibular. E eu também participo de vez em quando, ajudando o pessoal como eu posso. Então foi isso, gente. Eu também dou aula de física, se você quiser ter aula particular comigo, é só mandar mensagem lá no grupo do WhatsApp diretamente para mim. Entra lá, pega meu número, manda mensagem e a gente combina direitinho para fazer a sua aula. Então é isso, muito obrigado por assistir e até a próxima!